Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Novembro de 2016. Este é o mês, este é o ano em que um grande do futebol mundial anunciou aposentadoria. É dele que falaremos. Eu sou Leandro Amin, agradeço a sua companhia. Que bom que você está nos ouvindo. Que bom que você chegou ao meu time de botão em a Central 3. E você vai ouvir agora, depois de algumas semanas fora deste microfone, falou por Skype, falou por telefone, mas agora voltou ao microfone da Central 3, recuperado, Paulo Sérgio da Silva Júnior. Como vai? Olá, Leandro, quem nos acompanha no meu time de botão. Hoje mais um programa especial, mais um programa em cima de um personagem que, como você citou, acaba de anunciar a sua aposentadoria. A gente vai falar de um atacante que, quando marcou, a seleção da Alemanha não perdeu. Dado bastante interessante da carreira do nosso personagem. Vamos falar de um matador que jogou 4 Copas do Mundo, é o maior artilheiro da história dos mundiais e também é o primeiro da lista de goleadores do time nacional alemão. Só podia ser ele, Miroslav Klose. Fedeu a gol nos últimos 15 anos, confirmou a aposentadoria, é o personagem dessa edição do meu time de botão. Adoro a expressão feder a gol. E olha, a gente viu o Ronaldo, né, nas Copas do Mundo, marcou muitos gols, mas o Klose foi um negócio meio impressionante, né, assim, porque a gente vai falar muito no programa, claro, mas acho que o fato dele não ter uma carreira tão vistosa em clubes faz com que ele seja um desses personagens muito ligados à seleção. Muito ligado à Copa, né? Pra mim, Klose é Copa. Dá pra você contar a carreira dele pelas Copas que ele jogou e que ele foi às redes. Estará em 2000 na Copa da Rússia, estará na bancada com o André Rizek, a bancada de campeões. Com certeza. Com certeza. O Miroslav Klose, a primeira lembrança que eu tenho dele, talvez a sua também, né, Paulo? Você é um pouquinho mais novo do que eu, mas na Copa de 2002, Japão, Coreia, falavam muito mal da Alemanha. Sim. Porque a Alemanha não tinha passado de fase na Euro, que a Alemanha é isso, que a Alemanha é aquilo, que a Alemanha tinha acabado. Todos os chavões do futebol virulento, do futebol físico, estavam tinindo. E o Miroslav Klose era uma espécie de bandeira disso, um grandalhão, que só consegue jogar a bola pelo alto e não sei o que lá. Qual o que? Mentira! E já naquele jogo de estreia, 8-0 para a Alemanha na Arábia Saudita, o time inteiro da Alemanha besuntado no óleo do Satanás, conseguiu um placar que mostrou, aliás, foi até a final da competição. Vamos fazer o serviço aqui, né, Paulo Júnior? Pois é, a gente vai falar de Miroslav Józef Klose, que nasceu em junho de 78, cidade polonesa de Opole, que fica ali na região da Silésia, região ali entre Polônia, República Tcheca e Alemanha. Curioso que os pais do Klose eram atletas. O pai dele foi jogador de futebol, chegou a jogar na França, e a mãe fez parte da seleção de handball do país, família de esportistas. A infância de Klose se deu na cidade alemã de Kusel e desde cedo ele conviveu com o esporte num clube local, o Blaumbach. Foi onde o Klose começou a ter seu primeiro contato com a bola. Você sabe se a Bárbara era goleira de handball? Não tenho ideia. Porque goleiro de handball alguma coisa tem, né? Sofre muito e só pode ter um parafuso a menos. Aí se ele fosse filho de uma goleira, seria ainda mais curioso. O primeiro clube do atacante foi o Homburg, não confundir com o Hamburgo. O Homburg, que hoje disputa a Liga Regional, que equivale à 4ª divisão do campeonato alemão. De lá, o Klose foi contratado pelo Kaiserslautern, onde estreou na Bundesliga em meados de 2000, em abril de 2000. A primeira grande temporada dele, contudo, foi a de 2001-2002, quando fez 16 gols na temporada e por pouco, muito pouco, não foi o artilheiro, Paulo Júnior. A equipe ficou no 7º lugar, o campeão foi o Borussia Dortmund, o artilheiro daquele ano, Amoroso. Amoroso fez 18 gols, o atacante do Munique 1860, o Martin Max, também fez 18.
Olha os nomes da tabela de artilheiros. Elber, 17. Ailton fez 16, assim como o Klose. E Marcelinho, grande temporada também na Alemanha. Paraíba? Fez 13, ele mesmo. O período foi crucial para a carreira do Klose. Essa grande temporada no Kaiserslautern foi fundamental. E pouco antes dessa grande temporada, ainda em janeiro de 2001, o técnico da seleção polonesa foi até a Alemanha para consultar o Klose. Foi lá falar, você vai jogar pra gente? Você tá indo bem aí no campeonato alemão? Você vai jogar pela Polônia? O Klose preferiu aguardar. Ele respondeu que ia esperar uma convocação do Rudi Völler para a seleção alemã. E valeu a pena, né? A história colocaria o Klose como um dos maiores jogadores de toda a história do futebol alemão. Se você puder questionar tecnicamente, em efetividade, é inquestionável. E o começo de Miroslav Klose como jogador da seleção alemã data de 24 de março de 2001, nas eliminatórias para, naturalmente, a Copa do Mundo do ano seguinte na Coreia e no Japão. O jogo foi contra a Albânia e o Klose foi a campo aos 28 do segundo tempo. O jogo foi em Leverkusen e aos 42, no finzinho, ele marcou, olha que estrela do rapaz, o gol da vitória por 2-1. O primeiro gol e, naturalmente, o primeiro salto mortal, sua comemoração característica foi dada já naquele 24 de março. 4 dias depois, ele entrou novamente no segundo tempo e, de novo, fez gol. Fez o terceiro na vitória de 4-2 contra a Grécia em Atenas. A gente vai ouvir o primeiro gol do Klose. A Alemanha, na estreia de Miroslav Klose pela seleção, alinhou com Oliver Kahn, Warnes, Novotny, Ramelow, Jeremis, Deisler, Hamann, Marco Bode, Skol, Neville e Bierhoff. Klose entrou no lugar do Neville e Anker entrou no lugar do Bierhoff. Lembra do carecão Anker? Também era dessa geração. Jogou na época de Klose. Vamos ouvir então o primeiro gol de Miroslav Klose com a camisa da seleção alemã. Ramelow, Jeremis, kein Abseits, Bremer, Janka und da ist das Tor durch den Debütanten, durch Salto Klose. Eram, portanto, 2 gols em poucos minutos em campo e ele, Miroslav Klose, seguiu como opção no banco de reservas, opção bem cotada, e quando a Alemanha caiu um pouco de rendimento nas eliminatórias. Inclusive, o Klose estava no grupo, no banco de reserva, naquele 5-1 histórico que a Inglaterra aplicou à Alemanha em Munique, um jogo onde Owen fez o chapéu mágico. No início de 2002, amistosos pré-Copa do Mundo, Klose seguiu mostrando seu potencial, fez 2 tripletes antes de embarcar para o Mundial da Ásia. Primeiro, em fevereiro de 2002, 3 gols na vitória por 7-1 contra Israel. Depois, em maio, já pertinho da Copa, mais 3 no 6-2 contra a Áustria. Era o primeiro sábado de Copa do Mundo, 1 de junho, um dia depois da França perder para Senegal na abertura do Mundial disputado no Japão e na Coreia do Sul. A tabela apontava Alemanha e Arábia Saudita como partido, joguinho das 8h30. Das 8h30 não, o joguinho da madrugada, né? Era o jogo da noite pro Japão, portanto foi o jogo que abria o dia no Brasil. Era o jogo em Sapporo, portanto. E o Miroslav Klose foi, assim, apresentado ao mundo, tal qual falávamos aqui no começo. Foi apresentado, pelo menos, ao meu mundo. Apesar da fragilidade do rival, ele marcou 3 vezes, isso é digno de nota. Aos 20 e 25 do primeiro tempo e depois aos 25 do segundo, pouco antes de ser substituído por Neuwirth. No fim, a Alemanha, como já dissemos, 8-0 com o seguinte time: Oliver Kahn, Metzelder, Ramelow e Link, Frings, Hamann, Schneider, Ballack e Zig, Klose e Janker. Entraram no segundo tempo o Jeremis, o Neuwirth e o Bierhoff. A gente vai ouvir um relato dos gols aí num vídeo da Globo. Um rápido relato. Alemanha 8-0, primeira goleada logo naquele primeiro final de semana de Copa de 2002. Vamos ouvir. A Alemanha entra em campo com a segurança do goleiro Oliver Kahn numa área, o grandalhão Janker na outra e o meia Ballack.
Mas será só isso? Não, o perigo vem do alto e da cabeça de Klose. 1-0 Alemanha. Receita infalível, cruzamento da esquerda e Klose mergulha para marcar mais um. Novo cruzamento da esquerda, a zaga árabe está uma peneira e agora bala que aumenta. Klose para Janker, agora é a sua vez, careca com cara de mal. 4-0 no primeiro tempo. A Alemanha vira de lado e continua marcando de cabeça. Klose, artilheirão, faz mais um. E olha a artilharia aérea da Alemanha. 6-0 com Link. Massacre. Bierhoff recebe na intermediária e com oportunismo e biquinho do pé, faz o 7º. E ainda tem tempo para Schneider deixar mais um. De falta. Que categoria! Alemanha 8, Arábia Saudita 0. Vai procurar petróleo, rapaziada. É brincadeira, né? Isso é rede Globo. Não, tem cara de Bom Dia Brasil, né? Nossa, muito ruim o nível das... Historicamente horroroso. Klose, artilheiro da Copa, jogador da partida na estreia, marcou novamente no segundo jogo, aos 19 minutos, mas Robbie Keane empatou para a Irlanda nos acréscimos do segundo tempo. E no fechamento do Grupo E, a Alemanha venceu Camarões por 2-0, um gol de Bode e outro de Klose. 3 jogos, 5 gols de cabeça. Esse foi o começo de Klose em Copas do Mundo. Desculpa voltar para o assunto aqui. Você já pensou se o brasileiro descobre que a transmissão da Arábia Saudita num jogo do Brasil fala assim, vai sambar na rua? É. Sabe? Como não assim precisa, vai procurar petróleo? Não cara? precisa. Totalmente desnecessário. Chegamos no mata-mata. Oitavas de final da Copa do Mundo, Rudi Völler foi com Hemmer na defesa, Jeremies e Bode no meio e Neuwirth no ataque. O Klose tinha então um novo parceiro no setor e foi exatamente o Neuwirth que marcou o gol da vitória no finzinho do jogo contra o Paraguai de Chilavert Arcigamar. Foi um jogo ruim pra diabo e o Neuwirth resolveu no final, nos poupou de uma prorrogação. Nas quartas, horas depois da vitória brasileira sobre a Inglaterra, que foi numa madrugada de 3h30 da manhã, nova vitória da Alemanha, gol do Ballack contra os Estados Unidos, com um ataque passando em branco e o árbitro passando apuros. Porque... Passando em várias cores, né? Ele apareceu bastante. Foi um jogo bem polêmico. O mesmo aconteceu, pelo menos o placar, na semifinal. Alemanha 1, Coreia do Sul 0. Gol de Ballack e uma sequência de partidas memoráveis de Oliver Kahn, que seria eleito o melhor do Mundial antes da decisão contra o Brasil. Na final, o Klose recebeu alguns cruzamentos, mas os principais deles ele acabou travado pelo Marcos e depois pelo zagueiro Roque Júnior. Do outro lado, do lado do Brasil, claro, Ronaldo perdia chances na área alemã. Kleberson acertava o travessão. Você lembra desse primeiro tempo da final? O Brasil perdeu gols, né? Perdeu gol. Perdeu bastante gol. E já no segundo tempo, o Neuwirth também respondeu na trave, acertou uma cobrança de falta que o Marcos pegou na pontinha do dedo. E não eram tantas câmeras, hein? Demorou para decidir se o Marcos tinha pego ou não. Hoje teria uma GoPro na testa do Marcos. O resto é história. 2 gols de Ronaldo, Brasil 2-0, pentacampeão do mundo. A melhor chance alemã para diminuir caiu nos pés de Bierhoff, que parou no goleiro Marcos. E o Klose, depois da Copa, seguiu bem. O Bierhoff, que quase que parou nas mãos do Marcos, terminou seu protagonismo na seleção brasileira. Na seleção alemã, o Klose passou a ser o grande centroavante pós-Copa do Mundo. Seguiu fazendo os seus golzinhos, como dita o roteiro escrito por Paulo Júnior. Ele marcou contra as Ilhas Faroe pelas eliminatórias da Euro, mas passou em branco na terrível campanha que a Alemanha fez na competição. Reserva não saiu do banco no empate contra a Holanda, entrou só no fim na igualdade contra a Letônia e novamente jogou pouco na derrota diante da República Tcheca. Preterido por Kevin Kurani, brasileiro, né? Brasileiríssimo. Brasileiríssimo. E, inclusive, preterido também pelo Fred Bobic. Ele fez, portanto, uma Euro discreta. Afinal de contas, o negócio dele era a Copa do Mundo. E, ainda assim, mesmo sendo preterido e jogando pouco, marcou 3 gols em amistosos no ano de 2004.
o Klose se tornou jogador do Werder Bremen, é bom lembrar, nesse ínterim. E depois de um hiato, mais 3 jogos em Copas do Mundo, na verdade, em preparação da mais Copa do Mundo. Mais 3 gols, isso, 3 gols. Ele teve uma fase mais ou menos pertinho da Copa da Alemanha, fez mais 3 gols naqueles amistosos de aclimatação. Começou a esquentar os tamborins, visando a Copa do Mundo. Falou em Copa do Mundo, falou em Klose, ele chegou como titular no time de Klinsmann no Mundial disputado em casa, com abertura em Munique contra a Costa Rica. O time alemão, na abertura da Copa de 2006, Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder e Lahn, Schneider, Frings, Borowski e Schweinsteiger, Podolski e Klose. A gente vai falar muito dessa dupla, Podolski e Klose. Por muito tempo jogaram juntos. Lahn abriu o placar aos 6 minutos, o Wanchope empatou aos 12 e surgiu Klose. Ele não demorava, falou em Copa do Mundo, ele não demorava a marcar, ele desempatou e ampliou. Marcou no primeiro tempo e também no segundo. O Wanchope diminuiu para Costa Rica e Frings fechou a vitória por 4-2. A gente vai ouvir os 2 gols de Klose numa narração em italiano. Você gostou do jogo de abertura da Copa de 2006? Foi bem legal, foi alvissareiro. Eu gostei, o clima do estádio tava legal, né? E o Galvão Bueno não sabia como falava porras. Foi um jogo, eu gostei bastante. Eu lembro de uma discussão na faculdade. O jogo foi ruim, o jogo foi bom, mas eu achei bom. Vamos ouvir os 2 gols de Klose numa narração em italiano. Alemanha 4-2 na estreia. Schneider, Friedrich, Frings, vuole la profondità ancora per Schneider, chiuso, prova ad andare via Marin, ancora Schneider, da lì può crossare bene, il pallone è arretrato, arriva Schweinsteiger, secondo palo, Klose, 2-1, c'è Lahm ancora che si libera sulla sinistra, ecco il pallone per lui, prova ancora a crossare con il sinistro Lahm, più interessante, Marin fuori tempo, dentro l'area bisogna marcare, Fabio, troppo larghe le marcature, sul tocco al fondo, lo devi sentire l'uomo, non la puoi lasciare tutto solo così. Você gostou do Miroslav Klose? Bem italiano isso, por sinal, né? Os alto-falantes dos estádios na Itália costumam fazer isso. A Alemanha bateu a Costa Rica e na segunda rodada enfrentaria a Polônia. A Polônia onde nasceu Klose e Podolski, né? Isso. É bom que a gente lembre. Só que dessa vez o nosso herói não brilhou. Inclusive perdeu gols que não costumava perder com a camisa da seleção. Só nos acréscimos, depois de muito insistir, os alemães venceram. Um gol de Neuville aos 46 da etapa final. E o jogo 3, o Paulo Júnior, foi mais solto, né? Com 6 pontos, tudo mais. O Klose aproveitou o climão da partida e marcou mais 2. Já colocou 2 na sua conta pessoal e a Alemanha enfiou 3 no Equador, fazendo 9 pontos. A gente vai ouvir a narração agora em alemão dos gols, né? Dos gols do Miroslav Klose em Alemanha 3, Equador 0. Vamos lá. Mertesacker, Schweinsteiger, Klose, Tor! So wird's gemacht. Sein drittes Tor bei dieser WM. Miroslav Klose. Schweinsteiger. Jetzt kann's schnell gehen. Nicht abgepfiffen. Ballack. Klose. Super gelobt. Klose. 2-0 und das Tor gilt. Ein wunderbares Anspiel von Ballack. Um abraço para Fred Elesbão, né? Que é nosso amigo, colaborador, né? Da Central 3 lá na Alemanha. Eu fico pensando se o Fred Elesbão já se emocionou com uma narração em alemão. Porque é difícil, né? Você se emocionar com um idioma tão distante, né? É difícil. Olha que ele entende, hein? Domina. Entende, leciona até sobre tal idioma. Então talvez, se você tiver uma poesia alemã que a gente vai conseguir detectar um swing nas palavras, tudo mais, a alemã você indica pra gente, viu, Fred Elesbão? Oitavas de final, Paulo Júnior, mais uma vez, vamos lembrar que a grande história do Miroslav é isso, é Copa do Mundo e gol, Copa do Mundo e gol. Nessa primeira fase ele já meteu
2 no Equador no terceiro jogo e 2 na estreia contra a Costa Rica. Chegou com 4 oitavas de final, Alemanha e Suécia. E a Alemanha viu brilhar o queridinho da torcida, o jovem Podolski. Ele marcou os 2 gols da vitória por 2-0. E nas quartas de final veio aquele que é talvez o mais importante gol de Klose nessa trajetória de seleção alemã. Isso sou eu que estou falando, no final do programa você vai poder falar também, e quem está ouvindo vai poder comentar e nos cornetar. Alemanha e Argentina, quartas de final da Copa. Alemanha, Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder e Lahn, Schneider, Frings, Ballack, Schweinsteiger, Podolski, Klose, o técnico, e Jürgen Klinsmann. A Argentina é tua, Leandro Amin. Abondanzieri, Colottini, Ayala, Heinz, Sorin, Mascherano, Maxi Rodrigues, Riquelme, Lúcio Gonzalez, Crespo e Tevez, técnico José Peckman. Que timaço! Que coisa louca, né? Esse jogo eu vi no Bar do Nick, jogando sinuca. Ah, Bar do Nick, grande jogo em Berlim, beleza de jogo em Berlim. O zagueiro Ayala abriu o placar para os argentinos e Miroslav Klose, sempre ele, empatou aos 35 minutos do segundo tempo para levar o jogo para prorrogação. Nos pênaltis, os alemães fizeram, Ayala e Cambiasso perderam. Concorda comigo, Leandro Amin, que é um gol pra lá de importante? Você lembra desse jogo? Sai o Riquelme, a Argentina começa a cozinhar, e o Klose empata, vira o ambiente, né? Você empata um jogo de quartas de final em casa e leva pros pênaltis, era totalmente favorável, e a frustração do lado argentino é de ter deixado a vitória escapar. Não, e arrancou mesmo, né? O jogo estava bastante encardido e depois dali, até as próprias substituições do José Peckman ali foram um pouco, tipo, o que eu vou fazer, sabe? Colocou o José Cruz meio... Enfim, entrou em parafuso mesmo, porque já não tinha muita alternativa de trabalhando, fervendo na cabeça do treinador, o time argentino jogando Copa do Mundo, tudo mais, mas ali é fora de casa, né? Ali... E engana-se quem pensa que a torcida alemã não... Pois é. Não empurra. E aquelas histórias de sempre, né? Ayala fez o gol e Ayala errou o pênalti. A gente vai ouvir um trecho aí da narração argentina, o trecho do gol do Klose. Argentina animada, indo para a semifinal. Sai o gol do Klose no segundo tempo. Vamos ouvir. Irán Román, la pelota na área. ¡Gol! De Ayala, le gana a Klose y fíjense dónde pica la pelota, dentro del arco, el centro de Riquelme con Roca hacia afuera, sacando el balón del área chica, y llega Ayala, que no sé cómo hace para quedar suspendido en el aire, bancar la carga de Klose, coordinar todo eso con el cabezazo, es tuyo, le dice Ayala, es de todos los argentinos. Se escucha el silencio en Berlín, gana el equipo de Peckerman 1-0. Quedan 10 minutos para dejar la vida. El lateral para Alemania lo hace Ballack. Le queda la pelota a Lahm. Otra vez para Ballack. Meterán sobre el área. Esperando a Podolski. Borowski de cabeza. Va para Klose. Cabezazo. Gol de Alemania. El gol de Alemania. Acaba de marcar Klose de cabeza. El partido está 1-1. Quedan 10 todavía. Todo empezó en una pérdida de Sorin en la mitad de la cancha. Às vezes tem alguns áudios que não mostram muita coisa. Esse resume bem o jogo, né? Porque o comentarista fala, se escuta o silêncio, né? Quando sai o gol do Ayala, imagina o clima no estádio, né? E quando sai o gol do Klose, o narrador nem narra o gol, né? Só o estádio engole o microfone da narração argentina. Bem legal, como dissemos, a Alemanha passaria nos penais. Outro jogo para sempre para a história do futebol é a semifinal entre a Alemanha anfitriã e a Itália, que derrubou o time do Miroslav Klose na prorrogação, um 2-0 com gols de Grosso e Del Piero, ambos os gols marcados no segundo tempo da prorrogação, em que Klose foi substituído por Neuville, cansado. Na disputa do terceiro lugar, o Klose passou em branco, mas a Alemanha venceu Portugal por 3-1, 2 gols do Schweinsteiger e um gol contra do Petit.
Klose marcou 2 vezes no amistoso contra a Suécia ainda em 2006, depois mais 2 contra San Marino pelas eliminatórias da Euro. Para a temporada 07-08, ele virou jogador do Bayern de Munique e já convocado pelo novo clube fez 2 contra Gales e mais 2 contra o Chipre em 2007. No ano seguinte foram 3 gols antes da Eurocopa, amistosos contra Áustria, Suíça e Bielorrússia. Chegou a Euro de 2008 e a Alemanha tinha Mário Gomes ao lado de Klose no ataque, com Podolski atuando mais recuado, e foi o Podolski que marcou os 2 gols da vitória do time alemão sobre a Polônia e também o tento da derrota para a Croácia por 2-1. O Podolski então com um faro de gol. Na terceira rodada, a bala que garantiu a vitória da Alemanha por 1-0 sobre a Áustria. Vimos aí então 3 jogos e nada de gol dos centroavantes na primeira fase. Nem o Mário Gomes, nem o Miroslav Klose. A gente chega num jogo que a gente já detalhou aqui, né, no meu time de botão, porque é o jogo contra Portugal. Portugal de Felipão e sai o gol do Klose. Vitória da Alemanha por 3-2, gols de Klose, Schweinsteiger e Bala. Que os times Lehmann, Friedrich, Mertesacker, Metzelder e Lahn, Schweinsteiger, Rolfs, Ballack e Hitzpelger, Podolski, Klose, o time que enfrentou Portugal de Felipão, e Portugal é com você. Ricardo, Bozingua, Pepe, Carvalho e Paulo Ferreira. João Moutinho, Petit, Simão e Deco. Cristiano Ronaldo e Nuno Gomes, o técnico, ele mesmo. A Alemanha saiu com moral, foi enfrentar a Turquia em Basel, turcos que tinham passado por um jogo absurdo contra a Croácia. Novamente deu a Alemanha, novamente por 3-2, gols de Schweinsteiger, Klose e Lahn, esse último já aos 45 do segundo tempo, e Klose e a Alemanha chegavam na final da Eurocopa, Leandro. O jogo em Viena, e o Klose passou em branco e saiu faltando 10 minutos, dando lugar ao Mário Gomes, e vendo ali a equipe cair para a Espanha no gol de Torres, o gol que aconteceu ainda no primeiro tempo. Era a segunda derrota em finais pela Alemanha, algo que certamente estava incomodando o rapaz. Nas eliminatórias para a Copa de 2010, ele fez 3 no empate por 3-3 contra a Finlândia, depois mais 1 na vitória sobre o Azerbaijão, fora de casa, e outros 2 contra o mesmo rival em Hannover. Ainda marcou o gol da vitória mínima sobre a Rússia em Moscou para chegar na África do Sul novamente titular. Dá para perceber que temos um padrão. A Copa vai chegando, ele vai esquentando. Nova Copa do Mundo, nova geração e novamente Klose no ataque da Alemanha. 13 de junho de 2010, Alemanha 4, Austrália 0. Gols de Podolski, Klose, Miller e Kakao. Com o seguinte time: Neuer, Lahn, Friedrich, Mertesacker e Badstuber, Schweinsteiger e Khedira, Miller, Ozil e Podolski, Klose. Entraram Kakao, Mário Gomes e Marco Marin, técnico Joaquim Löw. E é interessante ver como o Klose vai passando por toda a geração, né? Ele jogou com Oliver Kahn, jogou com o Lehmann, aí já encontrou o Neuer, já encontrou Thomas Miller, já encontrou Ozil, Khedira. E o Kakao passando, né? E o Kakao, que era o Kevin Kurani da vez, né? era o Cota Brasilis. No jogo seguinte, a gente já falou aqui de Alemanha 4, Austrália 0. A Alemanha enfrentou a Sérvia, correto? E o Klose não jogou bem, não. O Klose foi mal. Levou um cartão amarelo aos 12 minutos e outro aos 37. Acabou expulso de campo, e a Alemanha, com 1 a menos, perdeu o jogo por 1-0 para o time sérvio. Um gol muito festejado. O jogador foi para a arquibancada comemorar o gol. Sem Klose, o Joaquim Löw escalou, olha lá, Kakao contra a Gana na terceira partida, e o gol da vitória e do alívio saiu aos 15 do segundo tempo com o zóio de peixe, Ozil. A Alemanha classificada enfrentaria nas oitavas de final a Inglaterra. Em relação àquela escalação que a gente passou anteriormente, a mudança é Boateng na lateral esquerda. Depois de cumprir suspensão, o Klose voltou ao comando de ataque e o camisa 11 precisou de 20 minutos para abrir o placar depois de lançamento do goleiro Neuer, lançamento direto que o Klose aproveitou para fazer 1-0. A Alemanha ampliou com Podolski e Upson diminuiu para a Inglaterra pouco antes do famosíssimo erro de arbitragem, erro que vai repercutir para sempre. O chute de Lampard, que seria o do empate,
bateu dentro do gol, mas a arbitragem comandada por Jorge Larrionda não viu. O jogo seguiu com vitória alemã, 2 gols de Thomas Müller no segundo tempo, 4-1. A gente vai ouvir a reportagem da Sport TV com esse jogo. De forma muito controversa, porque a Inglaterra fez um gol legal, um golaço de Lampard, a Alemanha venceu por 4-1. A gente ouve a reportagem agora. Langer Ball nach vorne auf Klose. Klose am Strafraum. Klose kann es machen. Tor! Tor für Deutschland! Miro Klose macht die Bude! O jornal de site, com sede em Hamburgo, conhecido pela profundidade de seus textos, remeteu à manchete de seu site a grandiosidade da partida. Um jogo para os livros de história. Möglichkeit für Thomas Müller ist im 16er Leg ab auf die halblinke Position. Tormöglichkeit Podolski. Tor! Lukas Podolski! Spitzer Winkel, flach aus der halblinken Position. O importante portal esportivo Sportschau lembrou do gol não confirmado por Jorge Larrionda. Futebol dos sonhos e um pouco de sorte. England Tor, Lampard, an die Unterkante und Tor! Nein, kein England-Tor! Kein England-Tor! Das ist das gleiche wie in Wembley. Unglaublich! An die Unterkante und rausgesprungen, Sabine. Aber das war ein Tor! Das war ein echtes Tor! Glück für Deutschland! Fehlentscheidung der Schiedsrichter! Das ist skandalös, das war ein halber Meter. Schiedsrichterassistent doch sehen! O site do jornal Bild, mais ligado à vida pessoal dos jogadores, destacou o beijo de Schweinsteiger em sua namorada, logo depois do jogo. Schweinsteiger beija, Inglaterra chora. Schweinsteiger Kreuz, Schweinsteiger zieht nach innen. Was macht er? Spielt auf Müller. Müller mit der großen Chance, Müller schießt. Tor! Tor! Durch Thomas Müller, Fußballgott! Um dos mais populares jornais alemães, o Süddeutsche, fez referência à famosa final de 1966. Agora, Wembley se chama Bloemfontein. Özil ganz allein über die halblinke Position. Özil legt da nochmal ab. Jawohl, Müller, Tor! Tor! Tor für Deutschland! Thomas Müller hält von Bloemfontein in diesem Achtelfinale. Jetzt ist der Schlusspfiff da. Deutschland steht im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft von Südafrika. Enquanto a gente discute aqui se o Davi Luca vai jogar na seleção ou não, o Davi Luca, o filho do Neymar, a gente chega em 3 de julho, nas quartas de final da Copa do Mundo, com um novo encontro entre Alemanha e Argentina. De um lado, Schweinsteiger, Thomas Müller, Özil, Podolski e Miroslav. Do outro, Di Maria, Messi, Tevez e Higuaín. Não deu nem pro cheiro. Como definiu o Diego Maradona, treinador da Argentina após o jogo, foi como levar um soco de Mohamed Ali. Foi um atropelo da Alemanha para cima do confuso time argentino, né? Time, na hora que precisou, mostrou muito pouco, né? Tava meio bagunçado, não aguentou fazer frente ao bom time da Alemanha. A Alemanha fez 4-0, um de Müller, um de Friedrich e, claro, 2 de Miroslav Klose. A narração é de Luiz Roberto. Que beleza. Vamos ouvir esse atropelamento da Alemanha para cima da Argentina de Maradona. A bola, o camisa 7 da Alemanha. De pé direito, desvio de cabeça. Gol! Da Alemanha! Bola tocada pro Podolski, Klose pediu, Podolski caminhou pro Klose! Gol! E a gente sentiu isso ontem. Olha o Schweinsteiger dominando, vai pra jogada individual. No fundo, o Schweinsteiger, mais um drible, que lance atrás. E o toque do Friedrich. O Ósio fez o levantamento pro Klose. Gol da Alemanha.
Tomou? Você viu que tem um ursinho da Parmalat no final, soltando um tomou. O YouTube é sensacional, é claro que não foi a Rede Globo. Quer dizer, pode ser que foi a Rede Globo, né? Acho que não, a Globo não ia pôr no fim do VT a... Eu achei que eu tava loucão. Não, tem foi mesmo. um tomou. É coisa dos youtubistas. Cadê você que sobe tanto vídeo no YouTube? Onde vocês Deus estão? do céu. Seguimos com a Copa de 2010. Semifinal. Alemanha e Espanha. A Espanha venceu mais uma vez, tal qual na Eurocopa de 2 anos antes. 1-0, dessa vez o gol do zagueiro Puyol. Valendo o terceiro lugar, o Joaquim Löw fez mudanças no time e entrou só com os reservas. Butti no gol, Aogo na lateral, Jansen e Cacau no ataque. A Alemanha bateu o Uruguai por 3-2, gols de Müller, Jansen e Khedira. O Cavani e o Forlan descontaram para os Sudacas e o Miroslav Klose ficou de boa na Lagoa. Klose voltaria a marcar ainda em 2010, 1 contra a Bélgica, 2 contra o Azerbaijão, 2 contra a Turquia e 1 contra o Cazaquistão. Todos, claro, pelas eliminatórias da Eurocopa. Em 2011 fez contra a Itália e a Holanda, em amistosos. E também contra a Áustria e contra o Cazaquistão. Fez 2 gols no Cazaquistão, esses últimos 2 em eliminatórias da Euro. Seguindo em 2011, mudança de clube. Klose foi para Lazio, da Itália. E já como jogador do Calcio, disputou a Eurocopa de 2012 com apenas um golzinho contra a Grécia, na vitória por 4-2. Em toda a primeira fase, Klose foi reserva, sempre entrando no segundo tempo. O time armado por Joaquim Löw na Eurocopa de 12 era Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber e Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Miller, Ozil, Podolski, Gomes. Vitórias contra Portugal, Holanda e Dinamarca na primeira fase daquela Euro. No mata-mata, Klose virou titular na referência do ataque, com Royce de um lado e Schürrle do outro. E com essa formação o time goleou a Grécia, mas aí também o time da Grécia era muito ruim. Eu lembro que eu vi esse jogo, eu estava em Curitiba. Fazia um frio do diabo, a Grécia não mexeu na bola. O Grécia tinha um Samaras. Ele mesmo. O Joaquim Löw, na partida seguinte, voltou o Gomes e o Podolski no primeiro time e o jogo foi contra a Itália, né, a semifinal contra a Itália. Ele também promoveu a entrada do Kroos, e a seleção alemã com Kroos, com Gomes, com Podolski, perdeu por 2-1 para o time italiano, que viu Balotelli fazer talvez o seu grande jogo até hoje. A gente achou concordamos. A gente achou que o Balotelli era um Eu só vi esse. Aliás, eu fiquei um tempo de cama e eu vi um jogo do Nice. E assim, o Balotelli, ele joga numa marra, mas numa marra que ele tem que fazer 60 gols pra jogar pisando em ovos, como diria o outro. Aquele jogo foi em Varsóvia e o Klose entrou no intervalo para tentar resolver alguma coisa, mas não deu. A Itália foi para a final, a Alemanha ficou de fora dessa. Eliminatórias para a Copa de 2014, 4 gols do artilheiro, 1 contra a Irlanda, 2 contra a Suécia e mais 1 contra a Áustria. Antes do Mundial, ainda fez o dele no amistoso frente à Armênia. E chegamos no jogo histórico. No jogo, a gente vai passar rápido pela Copa de 2014, foi outro dia, não dá muito pra gente contar história. Mas a gente chegou num jogo que tinha que ser, né? A cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. A Copa de 2014 aconteceu outro dia, né, Paulo? É muito recente. O programa Meu Time de Botão tenta buscar aquilo que ainda é um lapso, né? Aquilo que está saindo da tua memória. E a Copa de 2014 é outro dia. Então a gente vai mudar um pouco o eixo aqui do fluxo para a gente não ficar contando história que o amigo já sabe de cor. Vamos um pouco mais rápido. O Klose chegou reserva. A Alemanha estreou contra Portugal para fazer 4-0 com Neuer, Boateng, Mertesacker, Hummels e Havertz. Lahm, Miller, Khedira, Kroos e Ozil. Götze. Técnico Joaquim Löw. No segundo jogo, quando o time perdia para a Gana, aconteceu o que aconteceu em outros anos, né? Parece que vira rotina, né? O Klose foi a campo aos 24 minutos do segundo tempo e marcou o gol
logo depois, marcou o gol aos 26, portanto, logo depois de entrar. E empatou não só o placar, né, naquele Alemanha e Gana, como empatou no quadro geral de artilharia da história das Copas do Mundo. Ele empatou com o Ronaldo, o fenômeno em mundiais. Ainda depois desse empate com a seleção de Gana, Klose entrou no intervalo contra os Estados Unidos, 1-0 gol de Müller. Não foi a campo na vitória suada no Beira-Rio contra a Argélia, 2-1, gols de Schürrle e Ozil pelas oitavas de final, mas ganhou finalmente um lugar no time para o duelo das quartas contra a França no Maracanã. Um jogo vencido pelos alemães com um gol logo no comecinho, 1-0 gol de Hummels. E chegamos ao dia 8 de julho, Paulo Júnior. Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Hulk, Oscar e Bernard, alegria nas pernas, Frederico no comando de ataque. Esse foi o time do Brasil, escalado por Luiz Felipe Scolari. Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howeds, Miller, Khedira, Schweinsteiger, Kroos, Ozil, Klose. Esses eram os jogadores de Joachim Löw, o time da Alemanha que entrou em campo no Mineirão. A história é conhecida, é o jogo do 7-1, e aqui para o nosso registro vale que Klose, aos 23 do primeiro tempo, fez a Alemanha 2-0, seu último gol com a camisa que ele fez tanta história. Na final, titular até dar lugar ao herói Götze aos 43 do segundo tempo. O Klose, então, viu do banco o gol na prorrogação que deu tetracampeonato mundial para a Alemanha contra a Argentina, 1-0 no Maracanã. E para falar do gol histórico, do gol do Klose no 7-1, a gente vai ouvir na sequência Galvão Bueno, da Rede Globo, Luiz Penido, da Rádio Globo Rio de Janeiro e Zé Silvério, da Bandeirantes de São Paulo. A gente ouve as 3 narrações do gol de Klose contra o Brasil no Mineirão e volta para dar tchau. Botou na frente, olha o perigo, Klose, Júlio César, Klose! Olha o gol da Alemanha. Miroslav Klose, número 11. Filipão já senta ali para conversar com o Parreira. Vamos aí com 22 minutos. A Alemanha chega a 2-0. E aí, Ronaldo? Os mundiais têm um novo artilheiro, Miroslav Klose, chega ao 16º gol dele. O Júlio ainda fez uma grande defesa no primeiro lance e a defesa bobeando. Ali no setor do Dante, repare, ninguém ali, ó. Ele chuta e ele mesmo chega. Voltando outra vez agora com o Lahm, entregando bola para o Miller, dá um bote à zaga, falhou, feio, sobrou para o Kroos na entrada da área, meteu a bola outra vez, agora perigosa, Kroos, apontou, tirou, agarrou o goleiro, largou, voltou, Klose, emendou, gol histórico, gol da Alemanha, Klose, às 5h22 do dia 8 de julho de 2014, ele faz no Maracanã o 16º gol dele em Copa do Mundo e se torna o maior artilheiro da história de todas as Copas em todos os tempos. Gol da Alemanha, Klose. Houve aquele velho problema, a bola passar mais pelo meio, tocar mais a bola, não sair com tanta afobação, porque a afobação geralmente conduz ao erro, né, Silvério? E vem de novo o time da Alemanha por dentro para a tocada, para Klose no comando, para Klose, para Miller, bateu, voltou, bateu, é gol! Da Alemanha! E esse gol, uma dupla derrota para o Brasil. Um gol de Klose que passa a ser o maior artilheiro da história da Copa. E 2-0 da Alemanha em cima do Brasil, com enorme facilidade, Leandro Quesada. Eu queria me desmentir aqui, Silvério, porque há um segundo, né, eu comentava com você o seguinte: tá com cheiro de goleada, do jeito que tá indo o jogo. Agora com 2-0 fica fácil falar isso, né? Mas pior jogo do Brasil nessa Copa do Mundo. Aliás, o Brasil jogando mal em Copas do Mundo assim, eu só vi em 1990.
nada mais simbólico, hein, Paulinho? Você lembrou bem, a gente não negritou aqui, vale lembrar, não tinha pensado nisso. O Klose, o maior artilheiro, o homem-gol, ele sai de campo na sua última Copa do Mundo e quem entra no lugar dele é o homem que faz o gol do título, do tetracampeonato, o Mário Götze. Pois é, e só um comentário sobre as narrações. Concorda com o Zé Silvério? Claro, falando ali no calor do momento, era a pior atuação do Brasil desde 90? É difícil, assim, né? Tem que pensar. É verdade, mas pode ser. 94, 98, grande, né? 2002, 2006, 2010. Joga mal contra a França em 2006. Faz um segundo tempo horroroso contra a Holanda em 2010. Mas jogar mal, assim, se começar o jogo do Brasil e falar, nossa, o Brasil hoje tá mal. Pode ser, né? Assim, claro, evidente foi tem a final de 98 também, né? Mas é que assim, vamos lembrar, com certeza hoje foi o pior jogo de um time na história do futebol, mas ali é o José Silvério falando aos 20 do primeiro tempo. Ele não tá falando de um 7-1, ele tá falando de um recorte. 2-0 em 20 minutos. Exato, então você com 20 minutos falar isso, cravar isso, realmente é notável. O José Silvério é um monstro, realmente é um monstro. E é possível, realmente é possível. Contra a França no 3-0 no metrô, estava 0-0, né, com 20 minutos. E o Brasil não jogou mal o primeiro tempo, enfim. Um pouco mórbido ficar pensando nisso agora. Bastante. O nosso herói se despede também do meu time de botão. Se você gostou de Miroslav Klose aqui, pode sugerir outros jogadores, outras efemérides. A gente toda semana traz alguma coisa nova. Não temos medo de arriscar e falar de um jogador, ou de uma campanha, ou de um time, ou de uma era, ou de uma década. O importante é que a gente busque boas histórias. E o Miroslav Klose, sem dúvida nenhuma, é uma dessas grandes histórias que você, Paulo Júnior, muito bem pesquisou e documentou. 71 gols pela seleção alemã, 16 gols em 24 jogos de Copa do Mundo. Para registrar mais uma vez, já falamos no começo, quando Klose marcou, a seleção alemã não perdeu, o que para mim é um dado interessantíssimo, porque tem quem marque gol quando a vaca já foi pro brejo, e ele marcava o famoso gol do ponto, né? Gol da vitória, gol do empate, gol que levou jogo de Copa para prorrogação, gol em abertura de Copa. São gols bastante importantes do Klose. Meu time de botão volta semana que vem. Você ouve este e todos os outros em central3.com.br. Se não quer perder mais nenhum dos nossos programas, assine o feed do Meu Time de Botão. E se quiser saber sobre o nosso financiamento coletivo, clique em apoia.c/central3, o 3 numeral, apoia.c/central3. Lá tem um texto e um vídeo explicando sobre o nosso projeto de financiamento coletivo, que é uma necessidade de todas as pequenas, médias e grandes empresas que estão tentando se recolocar ou se colocar no mercado predador e complicado, onde o dinheiro é cada vez mais ralo e precisa se encontrar alternativas para lutar contra isso. E você conhece o nosso trabalho, chegou até aqui, confia na gente, dá uma lida lá que vale a pena. Correto, Paulão? Você acha muito exagero eu te perguntar, já caiu a ficha que não tem o Klose na próxima Copa? Ainda não. É lógico, né? Não dá pra alguém estar pensando nisso em novembro de 2016, né? Mas valeu o Klose, um cara que, eu gostei de ver o Klose em Copas, viu? Fez muito gol legal. E eu gosto de gol de cabeça. E o Klose, já falei pra você, só 3 caras eu vi fazendo golaço de cabeça. Klose, Oséias e Borghetti, que meteu um gol de costas no Buffon. Você lembra desse, né? Aquilo lá é brincadeira. Aquilo é um golaço de cabeça. Klose, Oséias e Borghetti. Você já tentou dar um mortal? Eu nunca tentei dar um mortal, porque é só pensar que hora que eu ia me ferrar. Se é no pescoço, se é no baço, se é no fêmur. Ia dar cagada. Valeu. Até semana que vem.